Imagine só, você está diante de uma terra completamente nova, uma paisagem diferente de tudo que você já viu. O Cairo do Haru, o som dos pássaros, o verde intenso e as pessoas que vivem ali. Tudo parece de outro mundo. Agora imagine ser a pessoa responsável por contar tudo isso ao rei mais poderoso da sua época. Foi exatamente essa a missão de Pero Vaz de Caminha. Hoje, você vai conhecer a história do homem que escreveu a carta mais famosa da história do Brasil. A carta que marcou o primeiro registro escrito sobre esta terra. A carta que mudou o rumo de um continente inteiro. Fique comigo até o final, porque esta não é apenas a história de um documento antigo. É a história do primeiro olhar europeu sobre o Brasil, contada por um homem comum, que sem saber, entrou para a eternidade. Mas você vai de Caminha nasceu em Portugal, numa época em que o mundo estava sendo redesenhado pelas grandes navegações. Pouco se sabe sobre sua infância, mas sabemos que ele era um homem instruído para os padrões daquele tempo. Sabia ler, escrever e tinha formação suficiente para ocupar cargos administrativos. Isso naquela época já o colocava em uma posição de destaque. Ele não era um grande comandante, nem um explorador famoso. Não liderava navios, nem tomava decisões militares, mas o Vaz de Caminha era, acima de tudo, um escrivão. Um homem responsável por registrar fatos, organizar documentos e garantir que as informações chegassem corretamente às autoridades. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido para integrar a frota que partiria de Portugal rumo às Índias. No ano de 1500, uma grande frota deixou o porto português, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. O objetivo oficial era chegar às terras das especiarias, um comércio extremamente valioso. Mas o Vaz de Caminha seguia nessa viagem como responsável pelos registros oficiais. Ele não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos acontecimentos mais importantes da história. Após dias e noites cruzando o oceano, algo inesperado aconteceu. No horizonte, surgiu terra, uma terra grande, verde, aparentemente abundante e desconhecida. Aquilo não estava nos planos iniciais da viagem. Ainda assim, os navios se aproximaram. O espanto tomou conta da tripulação. Depois de tanto tempo vendo apenas água, finalmente havia chão firme. Era o que hoje conhecemos como Brasil. Mas o Vaz de Caminha estava ali. Viu tudo com os próprios olhos e fez o que sabia fazer de melhor. Escreveu. A carta que ele escreveu foi endereçada ao rei de Portugal. Nela, Caminha descreveu a nova terra com uma riqueza de detalhes impressionante. Falou sobre o clima, sobre as árvores, sobre os rios e sobre a aparência do solo. Tudo era descrito com um olhar curioso, atento e muitas vezes encantado. Mas o que mais chamou sua atenção foram as pessoas que ali viviam. Caminha descreveu os habitantes da terra com um misto de surpresa e fascínio. Falou sobre seus costumes, sua forma de viver, suas roupas, ou melhor, a ausência delas. Descreveu os corpos, os gestos, as expressões e a maneira como se comunicavam. Era o primeiro registro escrito sobre os povos que já habitavam o Brasil, muito antes da chegada dos europeus. A carta não era apenas um relato frio, ela carregava emoção, curiosidade e até admiração. Caminha parecia genuinamente impressionado com o que via. Ele falava de uma terra que parecia abundante, fértil e cheia de possibilidades. Ao mesmo tempo, seu olhar era o olhar de um homem do seu tempo. Um olhar europeu, cristão, ligado aos interesses da coroa portuguesa. Ele via aquela terra também como algo a ser explorado, ocupado e transformado. Mesmo assim, sua escrita se destaca por ser detalhada, viva e humana. Ele descreveu o primeiro contato entre portugueses e os habitantes locais. Falou sobre a troca de objetos, sobre gestos de curiosidade mútua, sobre momentos de estranhamento e aproximação. Era o encontro de dois mundos completamente diferentes. E tudo isso foi registrado em palavras. A carta de Pero Vaz de Caminha se tornou, com o tempo, o documento mais importante sobre o início da história do Brasil. Não porque seja perfeita ou imparcial, mas porque é o primeiro olhar escrito sobre esta terra. Mas quem era esse homem por trás das palavras? Pero Você Vai de Caminha não imaginava que sua carta atravessaria séculos. Para ele, era apenas um relatório, um dever cumprido. Ele não escrevia pensando em livros de história ou em salas de aula. Escrevia para informar o rei sobre o que havia sido encontrado. Mesmo assim, sua escrita tinha algo especial. Ela não era apenas burocrática. Era descritiva, quase narrativa. Ele se preocupava em contar como as coisas eram como Porration, como se apresentavam aos olhos de alguém que nunca tinha visto nada parecido. Caminha também aproveitou a carta para fazer um pedido pessoal. Ele pediu ao rei um favor para um parente. Esse detalhe mostra que, apesar da grandiosidade do momento, ele continuava sendo um homem comum, com preocupações pessoais e familiares. Esse pequeno pedido humaniza ainda mais sua figura. Após escrever a carta, Mas o Você Vai de Caminha seguiu viagem. A frota continuou rumo ao seu destino original.
Ele não voltou ao Brasil. Não ficou para ver o que aquela terra se tornaria. Seu papel ali havia sido cumprido. Algum tempo depois, ele morreu em outra parte do mundo, longe da terra, que ajudou a registrar pela primeira vez. Sua vida terminou sem que ele soubesse a importância real do que havia escrito. A carta ficou guardada por muitos anos. Não foi divulgada imediatamente. Só muito tempo depois, ela veio a público e passou a ser reconhecida como um documento histórico de valor incalculável. Hoje, quando falamos do nascimento do Brasil, o nome de Pero Vaz de Caminha surge inevitavelmente. Ele não descobriu a terra, ela já era habitada. Mas foi ele quem a apresentou oficialmente ao olhar europeu, através das palavras. E isso nos leva a refletir. A história nem sempre é escrita pelos mais fortes ou pelos mais famosos. Às vezes ela é escrita por quem observa, registra e descreve. Aqui vai a primeira pergunta para você refletir. Você já pensou quantas histórias importantes existem hoje que estão sendo vividas, mas não estão sendo registradas? A Carta de Caminha também revela muito sobre a mentalidade da época. Ela mostra como os europeus viam o mundo, como interpretavam o diferente e como se colocavam no centro da narrativa. Ler esse texto hoje é um exercício de reflexão sobre passado, presente e futuro. Ela nos ajuda a entender como o Brasil começou a ser visto, descrito e imaginado, e como essa primeira visão influenciou tudo o que veio depois. Pero Vaz de Caminha não foi herói, nem vilão. Foi um homem do seu tempo, com virtudes, limites e contradições. Seu maior legado foi observar e escrever. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Sem grandes batalhas, sem discursos inflamados, sem conquistas pessoais grandiosas, ele entrou para a história simplesmente por ter registrado um momento único. A chegada dos portugueses ao Brasil não foi apenas um evento geográfico, foi um encontro de culturas, de interesses e de destinos. E a Carta de Caminha é o primeiro retrato escrito desse encontro. Ela nos permite voltar no tempo e enxergar o Brasil como ele foi visto pela primeira vez por olhos estrangeiros. E isso tem um peso enorme. Ao longo dos séculos, muitas interpretações surgiram, muitas críticas também. A carta não é neutra, ela reflete uma visão específica, mas justamente por isso ela é tão valiosa. Ela mostra como a história começou a ser construída. Mas você vai de caminho. Talvez nunca tenha imaginado que seu nome seria lembrado por mais de 500 anos. Mas sua escrita atravessou o tempo. Hoje seu legado não está em monumentos ou grandes feitos militares. Está em palavras. Palavras que continuam sendo lidas, estudadas, questionadas e debatidas. Isso nos leva à segunda e última pergunta deste vídeo. Se você pudesse registrar um momento importante do mundo de hoje para alguém do futuro, o que você escreveria? No próximo vídeo vamos falar sobre outro personagem que ajudou a moldar a história do Brasil, mas de uma forma completamente diferente. Uma história que também começa com uma viagem, mas termina de maneira inesperada. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que moldaram o mundo. Deixe seu comentário dizendo o que mais te chamou a atenção na história de Pero Vaz de Caminha. Curta o vídeo para ajudar o canal a crescer e aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.